Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Felipe Schickett aqui foi na transição ali de 22 para 23, onde o Schickett ele ameaçou fazer uma copinha muito boa ali, mas eu não lembro se ele se machucou. Eu lembro que o Atlético não conseguiu contar com o Schickett como gostaria. Era a dupla de ataque ele e o Renan Viana. E a minha impressão sobre o Schickett sempre foi muito positiva pelo que eu vi. Só que eu confesso, eu me deixei levar pela impressão dos outros, pela impressão de pessoas que trabalham no clube, pessoas que, pô, trazem o Chiquete para treinar com a equipe principal, que não necessariamente gostam do jogador. E aí, eu confesso que eu errei com o Chiquete. Porque eu deixei os relatos falarem mais alto do que os meus olhos. E quando eu vejo o jogo do Chiquete, eu me pergunto muito por que esse garoto, primeiro, não teve mais oportunidade, segundo, por que esse garoto é tão questionado, terceiro, tem um terceiro, por que esse garoto não recebeu mais oportunidade? Porque para mim o Felipe Schickett, ele tem conteúdo técnico para ser um jogador do time principal do Atlético. Ah, mas não tem conteúdo físico. Concordo. Não parece ser um jogador com mais capacidade de disputa. Só que a partir do momento que você não vê o Chiquete com conteúdo físico suficiente para ser parte do time principal do Atlético, sabe o que você faz? Você bota ele numa zona de disputa que ele não vai estar ali batendo com o zagueiro volante o tempo inteiro. E foi exatamente o que o João fez. O João opta botar um Chiquete aberto para ter um Chiquete com mais espaço e tempo para dominar uma bola, com menos pressão, para essa valência física não ser uma prioridade dentro do jogo dele. Então você acaba tendo o Chiquete mais leve pelo campo porque ele tem mais espaço pelo campo e ele pode ser um jogador que a parte técnica dele acaba falando mais alto. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu no jogo contra o Andraus. Óbvio que o adversário é de baixo nível, mas a parte técnica do Chiquete falou mais alto e é uma das histórias que eu tô mais curioso para viver ao longo do ano, sabe? No sentido, é um jogador que vai ter que dar a volta por cima. É um jogador que para muitos já é carta fora do baralho. O João banca ele, o João justifica ele e ele dá uma ótima primeira mostragem que pode ser um jogador útil. Então é quase que um duelo individual ali do Chiquete contra os seus haters que estão dentro do Clube Atlético Paranaense. E aí a gente vai ver no final quem vai levar melhor. O Chiquete, que tenta mostrar que o jogo dele é um jogo que pode agregar para o time principal do Atlético. Eu acho que tem valências sim que podem agregar para o time do Atlético. Ou os profissionais que avaliam o jogo do Chiquete e não enxergam tanto valor no jogador. Vem comigo que eu vou mostrar os principais lances do Chiquete no último jogo e a gente vai tentar entender aqui em relação a como a inteligência do Chiquete, o posicionamento do Chiquete, o impacto do Chiquete foram responsáveis por criar algumas das principais chances do Atlético no jogo, se não as principais chances do Atlético na partida, beleza? Vou botar o vídeo na tela e depois a gente comenta um pouquinho mais. Esse lance aqui pra mim, que foi o gol do lado do Atlético, o Chiquete é gênio, tá? Ótima inversão do Beleze. Aqui vem. Ele poderia dominar a bola, o que daria tempo desse marcador pressionar ele e ele não necessariamente conseguir explorar esse espaço em profundidade. E a gente sempre falou que o Chiquete era um jogador associativo. E na ponta você tem menos chance de associar, de se conectar. Então o que, que o Chiquete percebe? Que tem um espaço absurdo aqui, que o Dudu tá infiltrando, que até chegar esse zagueiro, o Dudu já dominou a bola e que o Dudu já deixou esse marcador para trás. O Chiquete, em um toque, encontra o Dudu, muda o ataque do Atlético de corredor e bota o Atlético pra estar tá numa posição ali de atacar já dentro da área do time do Andraus. O Dudu consegue se livrar da marcação, cruza. Eu não acho que essa bola saiu, seria um gol do Peixoto, mas eu não acho que essa bola saiu. Esse lance aqui parece um lance simples, mas mostra a capacidade de batida de média e longa distância, que foi algo que a gente cobrou muito ao longo da temporada, que os jogadores do Atlético tivessem essa capacidade de chute de média distância e capacidade de mudar de corredor, né? Primeiro a gente viu o Chiquete muito aberto, primeiro a gente viu o Chiquete muito amplo e agora a gente vê o Chiquete jogando um pouquinho mais por dentro. Olha o Claudinho aparecendo no sistema ofensivo, o Chiquete recebendo a bola, batida de média e longa distância e aí o gol. E olha como o Claudinho também é importante para a potencialização do jogo do Chiquete, né? Claudinho vai seguindo, encontra o passe que quebra a linha,
O Renan faz um pivô sacanagem. Só que essa bola, quando chega no Chiquete, ela não tá tão fácil. E o Chiquete consegue progredir ela numa distância do corpo que ele mantém o controle da bola, que vai dar pouca chance para esse marcador chegar aqui e tentar roubar a bola dele. O Chiquete chega numa zona que ele consegue finalizar e dá um tapa lindo, assim. Mas esse lance pra mim é o mais bizarro. Porque esse lance foi pro Renan Peixoto, né? Foi uma assistência pra finalização do Renan Peixoto. Mas se o Chiquete, aberto, consegue me oferecer essa capacidade de passe que eu acho que o Luciano não consegue, que o Mendonça não consegue, até que o Julimar não consegue, pro Viveiros, o Viveiros vai fazer 50 gols na temporada atacando as costas da defesa adversária. Olha o passe do Chiquete, cara. Olha a condição que ele bota o Renan. Imagina o Viveiros com mais velocidade chegando nessa bola. O Viveiros teria tempo de trazer aqui pra dentro, conduzir um pouquinho mais, finalizar. Pô, sacanagem. Então, assim, a gente viu um jogador criativo, fornecendo situações para os seus companheiros entrarem numa condição de finalizar, criando situações onde os seus companheiros vão conseguir gerar situações ali. Então o Chiquete potencializa quem tá no entorno dele, o Claudinho foi potencializado, o Renan foi potencializado, o Dudu foi potencializado, então aquele lado esquerdo ele funcionou muito a partir do Chiquete. E é um jogador que muita gente usa isso como crítica, mas eu vou usar como elogio. É um jogador de melhores momentos, sabe? É um jogador de melhores momentos, isso pra mim tá claro. E ser um jogador de melhores momentos, pra mim, é longe de ser um problema. A capacidade de finalização do Chiquete no lance do gol, se talvez a gente tivesse alguns dos nossos pontos nas últimas temporadas com essa capacidade de finalização, a gente teria uma sorte muito maior em 23, 24, 25. O tapa que ele dá, o domínio com a bola perto do pé, tudo isso de jogador com alto índice técnico. Aí você vê o lance que ele bota o Renan na cara do gol. É um lance que a defesa ela tá bem armada ali. Só que a leitura do Chiquete é tão inteligente que consegue aproveitar um espaço que na teoria tava difícil a ser aproveitado. Porque, pô, ele tava ali no cantinho, pô, é um passe improvável de deixar um companheiro na cara do gol. Então, pra mim, o Chiquete é meio Bruninho, assim. É porque a atuação do Bruninho acaba ofuscando muito o Chiquete, mas o Chiquete é um cara inteligente. O Chiquete é o cara da boa finalização. O Chiquete é o cara versátil pra atuar por dentro e por fora. Então, eu torço pro Chiquete ser uma surpresa e pro Chiquete ganhar essa disputa das pessoas que duvidam dele. Porque, tecnicamente, eu acho que pode agregar muito. E competitivamente também. Ontem o Chiquete roubou muitas bolas, ontem o Chiquete recuperou muitas vezes a posse pro Atlético e deu pra ver a diferença, por exemplo, do Chiquete pro Sorriso em questão de nível competitivo, sabe? Então, acho que o Furacão conseguiu ver um Bruninho indo muito bem, mas conseguiu ver o Robin do seu Batman também funcionando muito bem, que foi o caso do Felipe Chiquete. Então, a pergunta que fica é: rumo à equipe principal ou não, Chiquetinho? Primeira amostragem muito positiva.